Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais um culto de oração, onde vamos aprender da palavra de Deus, onde vamos também orar ao Senhor como igreja e individual também, apresentando nossas necessidades, nossas dificuldades e nossos agradecimentos também por tudo que Ele tem nos feito. Vamos iniciar este culto de hoje com um momento de oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por tua misericórdia em nossas vidas, Senhor Deus, pela tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos para aprender tua palavra, Senhor Deus, para te buscar, Senhor Deus, para levar a ti nossas orações, nossas petições, Senhor Deus. Ser com cada um esta noite que está aqui assistindo este culto, que o Senhor possa abençoar. Te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E vamos agora ter um momento de louvor com o hino Santo Lugar. Graça e paz, amados. Iremos entoar o louvor que tem por título Santo Lugar. Os irmãos podem meditar na letra. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal. Amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz. Eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero um dia assim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão. Fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei, pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão, por isso eu canto, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Amém. Amém por esse louvor. E agora nós vamos ter a leitura do texto de hoje, que está em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. E vamos ler do 14 ao 30. Todos encontraram? Então vamos fazer a leitura. Porque isto é também como um homem, que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos.
Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Está bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá aí abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Então, o pastor Voltaires hoje vai trabalhar com esta palavra. Vamos ter agora um segundo momento de louvor, com o hino Sempre o Mesmo. Graça e paz, irmãos. Iremos cantar a música chamada Sempre o Mesmo. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 8, fala: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Então a música fala mais um pouco sobre isso. Sou de Deus, Deus é meu, nunca muda não. Em seus braços tenho paz, descanso e salvação. Ao cair, ao clamar, Ele perto está, pra lavar, me levantar, pra me segurar. Sempre o mesmo, seu nome louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. No amor de Jesus sempre estarei, na palavra do Senhor eu confiarei. No escuro da noite comigo está, com amor meu Senhor a paz me dará. Sempre o mesmo, seu nome louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Esperamos que todos estejam bem, estejam se fortalecendo, estejam crescendo espiritualmente, aprendendo a caminhar com o Senhor nas mais variadas circunstâncias da vida. Vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos escatológicos a partir do sermão profético, também chamado de Sermão do Monte das Oliveiras, de Cristo, que fala acerca do período da tribulação. Período esse que a igreja não passará, é um período específico para o povo de Israel e para as nações gentílicas,
há uma distinção entre os dois, já falamos bastante sobre isso, que é uma característica totalmente diferente da Igreja do Senhor, onde não há distinção entre judeu e grego. Então, temos trabalhado em cima do sermão do capítulo 24 e 25, que é apenas um único discurso, envolve uma única temática, que é o período da grande tribulação. A última semana prevista por Daniel, através da sua visão das 70 semanas, o período em que se manifestará o iníquo, o período em que ele fará um acordo de paz de 7 anos, quebrará o acordo na metade do período e começará a perseguir a igreja. Então o Senhor nos dá descrições acerca disso. Antes vamos a Deus em oração, pedindo a Ele por entendimento, para que esse estudo possa falar ao coração dos amados e que possamos compreender com fidelidade a palavra do nosso Deus, que possamos entender de maneira correta. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te pedimos perdão, Senhor, em primeiro lugar pelos nossos pecados, e te agradecemos por tua tão grande salvação, que nos livra da tua ira santa e justa que foi colocada em Jesus Cristo. Te louvamos porque Cristo morreu em nosso lugar, suportando a pena que deveria ser nossa. Te pedimos por esse tempo agora de aprendizado, que possamos, Senhor, estar com os corações abertos, Teu Santo Espírito possa trabalhar em nossa vida e que Tua palavra seja exposta com fidelidade. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, recapitulando, os discípulos queriam saber acerca da volta de Cristo, acerca dos sinais de sua volta, e o Senhor coloca esse discurso dentro da última semana de Daniel. Vocês se lembram que a gente estudou isso no capítulo 24, né? Então, ele coloca as coisas que vão suceder dentro do período da última semana de Daniel, assim como falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Abominável da desolação. Esse abominável da desolação está na última semana de Daniel, acerca de a profecia de Daniel acerca de Jerusalém, tua santa cidade, teu santo povo. Então é uma profecia que terá o seu cumprimento em cima do povo de Israel, em cima de uma dispensação para Israel, né? Então entendemos que nós vivemos no período da igreja, a partir de Atos 2, em que não há mais distinção entre judeu e grego, todos são um, a barreira foi quebrada, né? Mas Deus voltará a tratar com Israel. Vemos isso também através de Romanos, capítulo 9, 10 e 11, né? Então a igreja será arrebatada, não passaremos por esse período, e aí iniciará a última semana de Daniel e o discurso de Cristo acerca desse período. É bom entender isso, pois como estamos vendo muitas lições, nós temos que entender o contexto, a linha de raciocínio que Cristo está utilizando. Então o Senhor vai descrever esse período, ele fala como dores de parto, princípio de dores, né, e grande tribulação. Então as dores de parto como se manifestam, intervalos maiores, dores menores, e à medida que vai chegando o período, que período é esse? Do nascimento do bebê, vamos dizer assim. Então as contrações se intensificam e a dor aumenta. Então assim também será esse período de tribulação até a vinda de Cristo. Então esses 7 anos, essa última semana é vista como um período de parto, no sentido de descrever dores iniciais mais leves com intervalos maiores, e à medida que o tempo vai chegando a próximo do retorno de Cristo desse período, então as dores se intensificam, os intervalos diminuem, e assim será a vinda de Cristo para o reino milenar, não para levar a sua igreja, mas para reinar sobre a terra. Ele descreve esse período. Nós vimos que as pessoas nesse período, quando o anticristo quebrar o acordo, as pessoas devem fugir, preservar a vida e para entrar no reino milenar, né? Para ouvir: vinde benditos meu Pai, preparado para o reino
que eu preparei para vocês de antemão, desde a fundação dos séculos. Estou parafraseando, né? Então, as pessoas que passarão por esse período são as que vão habitar de maneira corpórea o reino terrestre, vão povoar esse reino, e todas as promessas que foram feitas a Israel serão cumpridas, né, nesse período. Também é descrito lá em Apocalipse, nos profetas. Então temos uma vasta descrição desse período do milênio. Bem, então ele descreve esse período. Nós temos uma descrição mais detalhada em Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 19. Depois podemos passar por eles, mas o Senhor Jesus descreve esse período e fala que sua volta será visível a todos, né? Então as pessoas não devem ir procurar Messias, muitos falsos Messias estarão aparecendo. Então as pessoas não devem procurar, elas devem fugir. Se disserem que está na casa, não acrediteis. Se disser que está na varanda, não saieis. Não saiais. Então não devem as pessoas que estiverem nesse período procurar Messias, porque quando o Messias se manifestar, todos saberão que ele se manifestou, né, como relâmpago, ou seja, não no sentido de velocidade, mas no sentido de manifestação, ser visível a todos. Diante disso, o Senhor fala a partir do versículo 29, quando encerrar, logo após esse período da tribulação, então haverão sinais e aparecerá o Filho do Homem. Entretanto, esse período, ninguém tem como saber o dia e a hora marcada para Cristo retornar, de maneira que eles deveriam estar apercebidos. Então o Senhor começa a dar ensinamentos sobre vigilância. Então ele ilustra a figueira quando essas coisas ocorrerem. Uma coisa importante que nós já trabalhamos, é bom rememorar: para a vinda de Cristo, para levar a sua igreja, não há sinais. Você não precisa aguardar por sinais. Nós entendemos que a cada dia o Senhor está mais próximo. Nós vemos que o cenário está se montando para a tribulação. Então vemos que cada dia está mais próximo, mas não existe nenhuma coisa que tem que se cumprir para que Cristo volte para levar a sua igreja. Oposto desse período, ou seja, haverá um acordo. Então Cristo aqui nesse período, para reinar, para vir sobre a terra, é necessário primeiro que ocorra um acordo de paz com Israel, que o sacrifício seja retirado, ou seja, que volte os sacrifícios no templo de Israel. Mas para a igreja nada disso é necessário. Então Cristo pode vir a qualquer momento. E falamos sobre esses ensinamentos acerca da vigilância, se aplicam a eles, mas também se aplicam a nós, no sentido de que nós deveríamos estar muito mais vigilantes, pois qualquer hora o Senhor pode vir para levar a sua igreja, né? Devemos estar servindo com fidelidade ao Senhor, gratos a Ele pela salvação em Cristo. Então, de maneira ainda muito mais forte, deveria isso ser verdadeiro na igreja. Então, vimos alguns ensinamentos acerca da vigilância e entendemos que isso se aplica também às nossas vidas, embora ele esteja dentro de um contexto específico, né? Trabalhamos isso semana retrasada e semana passada, tá bom? Então o Senhor vai dar várias ilustrações acerca de estar prontos. Ele fala sobre a figueira, ele fala sobre os dias de Noé, ele fala sobre os dois companheiros. Entendemos que esses dois companheiros aqui nesse contexto não é retratando o arrebatamento, pelo contrário, é retratando o julgamento. Aquele que permanecer é aquele que entra no reino, aquele que é levado, assim como nos dias de Noé foram levados pela água, vai para o juízo, né? Então, as pessoas aqui que serão levadas para o juízo. Depois ele fala sobre o pai de família e do servo fiel. Semana passada falamos sobre as 10 virgens, sobre a necessidade de estar preparados, prontos, né? E falamos sobre isso, né? As 10 virgens não é uma figura da igreja, mas os convidados do casamento, o povo de Israel, né? Então, vimos isso semana passada, é um importante ensinamento acerca das 10 virgens, e falamos sobre estar prontos.
E agora o Senhor fala sobre as responsabilizações. O Senhor está dentro do discurso dele, ele falou sobre muitas coisas. Ele disse: eu tenho vos predito, eu tenho avisado, eu tenho dado as circunstâncias desse período, e as pessoas que lerem, elas estão avisadas desse período. As pessoas que estiverem nesse período não têm desculpas à medida que leem o texto do Senhor. Logo, elas são responsabilizadas de acordo com aquilo que o Senhor coloca. E agora ele vai dar um outro ensinamento acerca dos talentos, ou seja, da responsabilização que Deus coloca diante dos seus. É um importante ensinamento para as pessoas que estão nesse período, mas também é um importante ensinamento para nós. Então, nós temos coisas que são específicas da tribulação, que são descrições e lições de vigilância que podem ser aplicadas a nós, inclusive a parábola dos talentos, né? E eu vou ler para vocês e a gente vai depois fazer a aplicação à vida. Versículo 14 até o versículo 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou 2, outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, ajuntou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem 2 outros que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e juntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, junto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhes, pois, o talento e dar-lhes ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que ele tem será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor, no discurso, ele tem dado alertas. O Senhor, no discurso dele acerca do período da tribulação, ele tem predito, avisado. E a atitude correta aos avisos do Senhor, aquilo que eles vão procurar nesse período, vai corresponder ao resultado final, vamos dizer assim. Então, entender uma parábola, entender o ensinamento do Senhor, é entender a mensagem primordial do Senhor, é entender aquilo que o Senhor quer passar com esse ensinamento. Não temos como tirar de cada aspecto lições, fica muito, vamos dizer assim, de interpretação pessoal. Então, esse não é o propósito. O propósito do Senhor é deixar uma mensagem clara para aquelas pessoas, né? Ou seja, foi dado algo a eles, foi dito algo a eles. Então eles deveriam agir de acordo com aquilo. A parábola dos talentos não é referente apenas a dons, como nós interpretamos hoje. Eu sou talentoso, né? Eu toco bem, canto bem, falo bem. Não, é uma responsabilidade. Talentos aqui é uma quantidade de valor, né? É uma medida, unidade de medida daquela época. Um talento, para vocês terem ideia, era cerca de 20 anos de salário daquelas pessoas. Então era uma quantia bem considerável, é uma responsabilidade que eles estavam tendo, né? Então esse ensinamento é extremamente importante, porque nos retrata uma responsabilidade que temos diante de Deus.
e que essas pessoas terão diante de Deus nesse período, né? De maneira que agirem de maneira apropriada as responsabilidades, aquilo que o Senhor instrui, então terá um resultado, e à medida que não tem, terá um outro resultado. Aplicações nós podemos ter inúmeras aplicações. Primeiro, dentro do contexto, eu queria entender com os irmãos o que o Senhor está dizendo diante disso. Bem, o Senhor está dizendo que surgirão falsos messias, falsos profetas. O Senhor tem dito essas coisas. À medida que essas pessoas não ouvem, à medida que essas pessoas não prestam atenção no que Cristo diz, né? Lembrem-se, a semana passada a gente falou sobre 10 virgens, 5 nécias que não estavam prontas, que não estavam preparadas, e 5 prudentes que estavam preparadas. Elas sabiam do que iria ocorrer, do casamento, mas não estavam preparadas. Elas não atentaram, não se prepararam para aquele momento, né? E sofreram a consequência de não participar, né? Não vos conheço, né? Então, da mesma forma, o Senhor tem predito sobre esse período, e à medida que ele prediz, ele responsabiliza, ele coloca a responsabilidade diante dessas pessoas. Então, nas profecias fala-se que 2/3 dos judeus negarão ao Senhor. Ou seja, eles não prestarão atenção naquilo que o Senhor deles diz. Eles acreditarão no falso profeta, eles acreditarão no anticristo, né? Eles, na verdade, não creram nas palavras do Senhor e terão as consequências. E aqueles que acreditarão são aqueles que serão, vamos dizer assim, salvos, né? Serão salvos, seja através da morte, partindo da grande tribulação direto para o céu, seja aqueles que passarão pela tribulação e entrarão no reino milenar. Então, haverão aqueles que atentarão às palavras do Senhor, e aqueles que não atentarão, né? E aqui essa parábola está dentro desse contexto, né? De pessoas que olha as duas atitudes dos primeiros servos. Primeira coisa, Deus coloca responsabilizações de acordo com a capacidade. E aí temos um importante ensinamento também, né? Deus coloca responsabilidades diante do seu povo, diante da capacidade que cada um tem. Isso deveria fazer com que a gente estivesse satisfeito de acordo com vamos dizer assim, daquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos colocado. É um importante ensinamento, faz com que a gente não esteja insatisfeito. Mas aqui a recompensa dos 2 primeiros servos é a mesma, né? Eles têm, vamos dizer assim, o seu talento dobrado, e os 2 entram no gozo do seu Senhor. Então, independente dos resultados, independente do quantitativo, Deus não olha para isso, mas Deus olhou para a fidelidade deles, no sentido de que eles ouviram o seu Senhor e agiram de maneira, vamos dizer assim, condizente à palavra do seu Senhor, que havia se ausentado no seu retorno, na prestação de contas, né? Mas o terceiro servo, ele tem uma perspectiva do seu Senhor totalmente diferente. Aquilo que o servo fala do seu Senhor não é verdade, mas o Senhor utiliza aquilo que o servo fala, inclusive para mostrar a irracionalidade daquele servo mau. Que é o que? Olha, ele diz o seguinte, deixe-me ver aqui o texto, 24. Chegando por fim o que receberá 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, primeira coisa, que ceifas onde não semeastes, olha só o que ele fala do seu Senhor, e ajuntas onde não espalhastes. Ele está dando uma perspectiva errada do seu Senhor. Esse Senhor para ele não é um Senhor bondoso, não é um Senhor salvador, mas é um Senhor mau, né? Receoso escondi-me na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. O Senhor vai pegar as características que o servo mau fala dele para mostrar a irracionalidade de sua atitude. Se de fato isso que o servo está falando do Senhor fosse verdadeiro, era mais um motivo
para ele ter tido uma atitude diferente. Mas na verdade ele estava apenas querendo se justificar diante do seu Senhor. Aí ele diz o seguinte: respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que servo onde não semei e ajunto onde não espalhei? Ô gente, se ele está dizendo isso, se você pensava isso e se isso fosse verdade, cumpria, portanto, qual deveria ser a atitude desse servo mau? Se isso é verdade que você está dizendo, então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu, né? Ou seja, se isso que você diz é verdade, então sua atitude também não é justificada, pois sabia que eu semeava onde não plantei, né? Colhia onde não plantei. Então sua atitude deveria ser diferente. Colocasse pelo menos para os banqueiros, que sabia que pelo menos você não iria perder o dinheiro, vamos dizer assim, o risco real, né? Que a gente chama hoje, e teria os juros, né? Ganharia algo e saberia que eu exigiria isso. Entretanto, ele faz isso para mostrar a irracionalidade da atitude do servo mau. Irmãos, nós temos aquilo que o Senhor diz. Por exemplo, se morrermos sem o Senhor, estaremos no inferno. Nós temos ouvido essas coisas. Será que você que tem me ouvido hoje, né, você tem atentado para o que diz a palavra de Deus acerca disso? As pessoas que vivem nesse período, será que estarão atentas para aquilo que o Senhor revelou a eles, através dos profetas, através do seu discurso, através da revelação de João? Será que as pessoas atentarão para isso? À medida que eles têm a atitude correta, eles terão o resultado correto. Por exemplo, se nós não entregarmos nossa vida a Cristo, se nós não confiarmos nele, qual é a consequência disso? Se nós não ouvirmos aquilo que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Entende? Então, a parábola dos talentos é a parábola da responsabilização que Deus coloca diante daquilo que ele revela, diante daquilo que ele diz, diante daquilo que ele coloca diante de nós. Bem, os discípulos uma vez chegaram para o Senhor e disseram: Senhor, qual é a obra necessária para eu fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor diz: a obra é esta, que creiais naquele que me enviou. Olha só, a única obra necessária é crer, é confiar em Cristo. Será que você tem confiado no Senhor? Será que você tem confiado na palavra do Senhor? A confiança, ela revela uma atitude. Romanos fala: aquele que crê não será confundido. Com o coração se crê, com a boca se faz confissão, né? De modo que aquele que crê não será confundido. Ou seja, a atitude daquele que crê é expressa através de sua gratidão, através de sua, vamos dizer assim, de seus primeiros frutos, né? Sabemos que muitas vezes na caminhada cristã podemos extinguir a ação do Espírito, no sentido de há ímpios que procedem como justos e justos que procedem como ímpios. Entretanto, em algum momento manifestou, em algum momento foi evidente o fato da pessoa ter crido, né? Então, aqui o Senhor está alertando acerca da responsabilização. À medida que o Senhor nos avisa, à medida que o Senhor se revela, nós somos responsáveis diante de Deus, né? Então, por isso que é uma aplicação que pode servir para tanto as pessoas que estarão nesse período como para nós hoje. Voltando para os nossos dias, o apóstolo Paulo diz: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, né? Nós prestaremos contas diante daquilo que Deus nos incumbe, diante das nossas responsabilidades. Nós não prestaremos contas em relação à salvação, pois isso já foi julgado na cruz do Calvário. De forma alguma prestaremos conta para a salvação, mas nós prestaremos conta de acordo com a responsabilização que Deus nos fez para os galardões, para receber as premiações. E como tem sido? Será que nós temos atentado para que o Senhor
tem nos dito, de como devemos viver. A palavra de Deus nos diz em 1 João que muitos, aqueles que confiaram no Senhor, se afastarão envergonhados na sua vinda. Por quê? Porque eles não tiveram a atitude correta diante do Senhor em sua ausência, né? Quando Cristo vier levar a sua igreja, nós já falamos sobre isso, né? Inclusive domingo que vem vamos falar sobre galardões no estudo de 1 Coríntios. Então já temos trabalhado bastante sobre nossa prestação de contas ao Senhor. Não tem nada associado à salvação. A salvação já foi dada por Cristo na cruz do Calvário, mas nós prestaremos conta diante de Deus daquilo que Ele requer de nós como novas criaturas, para recebermos premiações, chamamos de galardões, as coroas ou a perca deles, o sentimento de perca, né? Então, para nós se aplicaria desse modo. Para eles, para o incrédulo de hoje, se aplica no sentido, para que você seja salvo é necessário crer. Essa é a única responsabilização que é colocada diante de você, né? Então, se você não crê, inferno eterno. Se você crê, gozo eterno. Se você depositar sua confiança no Senhor, é apenas necessário essa única coisa você realizar, no sentido de crer, de confiar na obra de Cristo. Tudo que foi necessário, Cristo já fez, Ele pagou a dívida. Mas como recebemos isso é depositando nossa confiança em Cristo, né? Unicamente fazendo isso, né? Então, para as pessoas que estão nesse período, eles deverão ouvir o que o Senhor tem já dito acerca desse período. Não acreditar nos falsos messias, no anticristo, mas aguardar no Senhor, voltar seus olhares para o que a palavra de Deus diz, né? Então, diante das mais variadas circunstâncias, seja através do incrédulo na responsabilização de crer, seja através da igreja na responsabilização que Deus nos coloca de vivermos de modo agradável a Ele, para o julgamento de nossas obras, nossos galardões, não tem nada a ver com salvação, né? E a responsabilização que Deus está colocando diante dessas pessoas que estarão vivendo nesse período, pois Ele tem predito, né? Então isso fala sobre a responsabilização. Bem, esse servo inútil, à medida que ele não ouve o que o Senhor fala, ele não tem a atitude correta diante do Senhor, a perspectiva dele do seu Senhor é de um servo mau, de um Senhor mau, severo e injusto, ele não vai ter a atitude correta de coração. Logo, ele não vai confiar nas palavras do Senhor. Qual é o resultado? Versículo 30, E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então o Senhor tem predito. Então o Senhor avisa no seu discurso profético para as pessoas que estarão vivendo nesse período. Eu tenho predito, estejam vigilantes, estejam atentos, né? Não estejam alheios como as pessoas na época de Noé, mas estejam cientes da atitude que vocês têm que ter. Irmãos, trazendo para os nossos dias, você que me ouve e que ainda não tem a Cristo, será que você está atento às palavras do Senhor? Eram as pessoas que no texto de Lucas fala da torre de Siloé que caiu, e os discípulos diziam a Jesus Cristo: eles eram mais pecadores, Senhor, porque aquilo ocorreu com eles. Ele diz: de igual modo perecereis se não se arrependeis de vossos pecados. Meus queridos, se você não se arrependeu dos seus pecados e não confiou em Cristo, você está perecendo. A ira de Deus está sobre você. Será que você confia naquilo que o Senhor diz? Você deposita sua confiança naquilo que o Senhor diz ou não? Haverão resultados. Para aqueles que são crentes, salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e você não acredita naquilo que o Senhor tem predito, naquilo que o Senhor tem falado acerca de sua vida, como tem que ser sua vida, terão consequências, a perca de galardões, a vergonha,
Para você que é incrédulo, se você não confia na mensagem de salvação, tem consequências, o inferno eterno. Um dia você reconhecerá que de fato Jesus Cristo era o Salvador, mas essa chance você não terá mais, né? Então eu me apego a esse texto hoje para fazer um apelo. Faça uma reflexão da sua vida. Faça uma reflexão sobre sua vida diante de Deus. Você que é incrédulo ainda, que não confiou na mensagem de vida eterna e salvação, o Senhor tem dado essa oportunidade todo instante para você. O que é que você tem feito com isso? Para você que é servo do Senhor, para você que é crente na pessoa de Jesus Cristo salvo, o Senhor lhe dá oportunidades de servi-lo, de amá-lo, de reconhecer Ele em seus caminhos. Qual tem sido sua atitude diante disso? Como tem sido sua vida? Você tem vivido com perspectivas eternas ou com perspectivas mundanas? Pare para pensar. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como te somos gratos, pois tu tens nos avisado, nos predito. Te pedimos, Senhor, por cada irmão, que possa atentar às tuas palavras, que possa ouvir as tuas palavras e se submeter à tua palavra. Assim te oramos, Senhor, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Semana que vem voltaremos para ver o julgamento das nações. Então até agora a gente tem visto praticamente o julgamento dos judeus através do ensino das 10 virgens, daqueles que receberão a Cristo, tudo. Semana que vem nós vamos ver o julgamento dos gentios, das nações, através de um importante ensinamento daqueles que vão herdar o reino terreno e daqueles que não herdarão, né? Então, semana que vem veremos isso e fecharemos, se Deus assim permitir, o capítulo 25 e o sermão profético, né? Então, Deus abençoe, tenha uma ótimo final, vamos dizer assim, resto de semana, né? E estejam orando por domingo, aqueles que estarão presentes, aqueles que não estarão, será transmitido. Então a gente tem tentado estudar um pouco mais acerca de transmissão. Estejam orando para que corra tudo bem e que os irmãos possam ser grandemente abençoados, tá bom? Deus abençoe e tenha uma ótima quarta-feira, final de quarta-feira. Amém pela palavra de hoje, que cada irmão possa ter meditado, possa ter colocado essa palavra no seu coração. Amém? Então agora nós vamos ter os nossos momentos de oração através do WhatsApp. Então os irmãos da igreja, nesse momento, colocam seus pedidos lá no grupo da igreja, no WhatsApp, e reunidos em casa com nossas famílias, nós oraremos pelos pedidos uns dos outros. Aqueles que não fazem parte da nossa igreja podem também reunir suas famílias e orar uns pelos outros, ok? Então, estamos despedidos agora. Vamos agora ter esse momento de oração. Então, um bom restante de semana para todos e até domingo. Oramos em todo momento e pedimos que transbordeis de todo conhecimento da vontade de Deus nosso Rei, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para viverdes como Ele deseja, agradando de modo cabal. Transbordai do conhecimento de Deus com fervor. Transbordai, pois grande e imensurável é o Senhor. Perfeita é a sua vontade.
fruto devei produzir no conhecimento divino, o crescer na obra seguir, tornando-vos fortes, ó santos, segundo a força da glória eternal, em toda constância e gozo, dando graças ao Pai Celestial. Transbordai do conhecimento de Deus com fervor. Transbordai, pois grande e imensurável é o Senhor. Perfeita é a sua vontade e eterna fidelidade. Conhecer